Oi, gente. Tô aqui hoje para conversar com vocês sobre introdução alimentar. Então, se o seu filho tem aí por volta dos 6 meses, ou até um pouco antes, com uns 4 meses, você já pode ir assistindo esse conteúdo e salva ele porque ele vai te ajudar. Eu sou a Simone, sou nutricionista, sou mãe de uma menina linda, Maria Alice. E como um vídeo assim, com um bate-papo sobre introdução alimentar, fez falta para mim na época que eu fui fazer o meu processo com a minha filha, sabe? É... Gostaria de falar primeiro para vocês sobre as dúvidas, né? O que eu ofereço primeiro de alimento? Tem que ser obrigatoriamente a laranja lima. Tem alimentos proibidos, tem alimento que eu não posso dar. Qual técnica que eu faço? Eu faço a BLW ou eu faço a papinha, eu faço tudo batido no liquidificador? Qual que é o correto, né? São muitas... A gente escuta falar muita coisa, muita regra. Então, eu tô aqui para desconstruir essa ideia e tornar a vida da mamãe mais prática. Primeiro, eu preciso começar falando para vocês sobre os sinais de prontidão. O que é isso? O seu bebê, ele te dá sinais de que ele está pronto para comer. Então, não siga aquelas regras do que está escrito nos livros. Cada criança, ela tem a sua estrutura, a sua fase. Algumas já estão sentadinhas com 5 meses, outras vão ficar sentadas com 8 meses. Então, são coisas que você tem que observar, porque um dos sinais de prontidão é se a criança está sentada. Se ela está sentadinha, ela já está apta a segurar a comida dela na mãozinha e o canal aqui, né, digestivo dela já tá ficando na posição correta, então ela já tá sentadinha. Outro sinal de prontidão é a protusão da língua, que é quando eu tento dar algum líquido para ela, ou até um pedacinho de brócolis, por exemplo, e ela não gospe mais. Se ela ainda está cuspindo, é porque a protusão da língua ainda está muito forte. Mas, assim, independente das regras, do momento, eu quero que você esteja presente para uma construção que eu vou fazer aqui, uma reflexão. Eu programei na minha cabeça que eu vou começar a introdução alimentar da minha filha amanhã, numa segunda-feira. E tá tudo certo na minha cabeça que eu vou começar amanhã. Só que eu briguei com meu marido. Briguei com meu marido, acordei hoje mal, não tô bem. A casa tá uma bagunça. Eu não suporto ver bagunça, ver coisas desorganizadas. E daí eu ia começar a introdução alimentar do meu filho hoje, às 8h, 8h30 da manhã. E eu não tô bem. Então, o que eu tenho que fazer? O meu bebê é automático. Ele vai sentir o que eu tô sentindo. Então, você acha que essa experiência de fazer essa introdução alimentar nesse momento vai ser legal? Não vai ser legal. O que eu quero dizer com isso? Independente das regras, né, que a sociedade impõe, dos alimentos, eu dou laranja lima, não dou laranja lima, dou aquela banana específica ou não dou aquela banana, independente disso, o que é mais importante é o momento e o ambiente. Se o seu filho tiver isso, ele é rico. E não é sobre dinheiro que a gente está falando aqui. Então, esteja presente para isso. Se o seu momento estiver legal, se o seu ambiente estiver legal, faça a introdução alimentar. Ai, porque a minha casa não tem o hábito de tomar o café da manhã. Então, levante, se organize e faça a introdução alimentar na hora do almoço. Tá tudo bem. Vamos deixar a vida mais prática.
Ai, porque o pediatra ou a nutricionista falou que eu tenho que começar com laranja-lima, mas a gente nunca come laranja-lima aqui em casa. Então, tira isso da sua cabeça. O que você tem na sua casa? Vamos começar assim. Ah, é porque aqui em casa não falta manga. Então, vamos fazer a introdução alimentar com manga. Pronto. Prático. Super prático. Vamos facilitar a vida da mãe, né? Então, eu vou pegar ali uma manga, vou cortar um pedacinho, vou raspar na colherzinha e vou dar pro meu bebê provar. Ah, porque o meu bebê provou e ele fez uma cara assim e ele não gostou. Então, se ele não gostou, eu nunca mais vou oferecer manga para ele. Não, gente. Vamos oferecer de novo, né? Vamos dizer assim que a gente nasce com um HD zerado aqui. Então, eu não sei, eu não conheço o sabor da manga. Então, às vezes, naquele primeiro contato com a manga, a minha mãe ofereceu aquela manga, mas ela estava ansiosa. Ela estava com pressa porque ela tinha que organizar a casa e são várias tarefas durante o dia. Então, eu senti aquele estado emocional da minha mãe e isso interferiu no meu paladar. Então, não gostei da manga nesse momento, porque eu fiz uma associação de memória com a manga. Isso acontece muito também na psicologia. Então, vamos provar de novo uma manga em outro momento. Oferece de novo. Ah, é porque eu programei que eu ia começar a introdução alimentar do meu filho hoje. Eu não tô bem. Então faz amanhã. Amanhã eu também não tô bem. Então faz semana que vem, né? Mas o que eu quero trazer de reflexão para vocês? Independente se você vai escolher a técnica BLW ou as comidinhas amassadas, o que eu quero que você tenha na consciência? O seu momento e o seu ambiente importa mais, porque uma mãe leve e feliz e fluida vai fazer uma introdução alimentar muito melhor com o seu filho, né? De uma forma muito mais agradável. E esse momento da introdução alimentar é para ele conhecer os sabores dos alimentos. Então, é muito importante você oferecer um alimento de cada vez separado, porque se você liquidificar todos esses alimentos e colocar tudo junto, uma papinha líquida para o bebê tomar, ele não vai conhecer os sabores. E aí ele vai levando isso lá para a fase adulta. Tem crianças de 5, 6 anos de idade que só come caldo de feijão. Por quê? Ou só caldinhos de uma forma geral. Por quê? Porque é a forma como você introduziu a alimentação dele. Se ele comeu mais líquido, então ele vai se fechar, né, para experimentar novos sabores e vai gostar mais dessa consistência líquida. É isso. Se você optar pela técnica BLW, aí tem que ter, né, o entendimento também de oferecer cozido no ponto ideal, porque essa técnica é aquela em que a criança vai pegar o alimento inteiro, vai morder na boquinha dela e vai engolir se ela conseguir. Se ela não conseguir, o próprio sistema dela vai fazer ela jogar esse alimento para fora, né? Então, as mães aí sobre os medos de engasgo, a criança geralmente ela tem o estímulo próprio, né? Para cuspir para fora, para não engasgar. Assim como nós também temos, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é mais essa mensagem sobre facilitar a vida. O que eu fazia? Eu fazia feijão, arroz, um omelete e um brócolis cozido, por exemplo. Ia ser o meu almoço de hoje, meu Simone. Então, a minha filha chegava ali na hora do almoço. Eu estava no processo de introdução alimentar com ela. O que eu fazia? Eu
Amassava no garfo o arroz, dava o arroz separado. O feijão, eu dava o caldinho e até amassava alguns carocinhos bem de leve. O omelete, eu dava cortado em tiras, né? Daí, ela pegava a tira e colocava na boca e cortava o pedaço que ela queria. E o brócolis, eu dava cortadinho assim, ó. E aí, ela mordia a parte das florzinhas do brócolis. Então, um exemplo de almoço, tá? Então, se você tiver pensando assim, é porque eu vou fazer o almoço da minha família separado do almoço da minha bebê, né? Que ela tá em fase de introdução alimentar, então eu vou fazer a comida separada. Tá tudo bem fazer assim? Tá tudo bem fazer assim, só que você tem que saber que você vai ter mais trabalho e mais função. Eu não fiz assim. Eu fazia a mesma comida que eu servia, que eu comia, eu fazia para minha filha. Óbvio que eu não fazia comida temperada, né? Eu colocava ali sim um pouquinho de sal. Eu sempre dei a comida com sal para minha filha. Eu não fazia comida totalmente sem sal para ela. E eu temperava com um pouquinho de alho e um pouquinho de cebola, todos ralados, porque eu já deixo trituradinho na minha geladeira. Então, eu refogava ali um pouquinho de alho, cebola, um pouquinho de sal, fazia o meu arroz, fazia o meu feijão, a minha comida. Então, por que que eu falo isso para você? Para facilitar a rotina. É uma ideia bem legal. Se você quiser tentar, não tem nada de errado com isso. Ah, porque eu tenho restrição, tem alguns alimentos que são restritos? Não, gente. Você pode começar com o alimento que você tiver na sua casa, a introdução alimentar. Ah, porque a nutricionista ali falou, a Simone falou assim, que eu posso começar com qualquer alimento. Então, hoje tem pastel, eu vou dar pastel pro meu filho. Não, né? Não, né, gente? Tem os alimentos recomendados, né? Que são alimentos saudáveis para você fazer a introdução alimentar. Mas é isso, eu queria trazer a mensagem para vocês para descomplicar esse monte de regra que o mercado vai criando, né? Que no dia a dia a gente sabe que deixa a gente exausto, cansativo, e o objetivo aqui é tornar a vida da mamãe mais prática. Se vocês têm alguma dúvida, sugestões, dos próximos vídeos, pode colocar aqui nos comentários. Tá bom? Vai ser legal, vou ler todos eles. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.